Agora eu gostaria assim, que vocês relatassem, né, o que realmente está acontecendo de forma detalhada, né, e para que a gente possa realmente encaminhar uma solução. Beto, a gente que tem vários, né, representantes das ruas, principalmente as ruas mais prejudicadas, né? Então a gente, antes de começar, para a gente estar passando aqui para cada um estar falando, eu gostaria que Cacau passasse a filmagem que foi feita nas casas para você poder ver a situação que encontra, né, as nossas casas. O pessoal aqui foi uma comunidade bem restrita, né, para a gente organizar, para fazer uma reunião, conversar com você de uma forma mais legal. Mas o pessoal está doido querendo saber o resultado disso. Esse aí tá solto, ele não vai... Aí tá coisa mais das trincas. Aí caiu tudo aí. Essa parte caiu. Nossa, isso aí já é dentro de casa. Isso é dentro de casa. Sua? Quer escutar o relato de cada um? Então a Nilza vai estar. Antes eu gostaria que Antônio falasse, que ele tem um ofício, depois Antônio fala. Você tem uns ofícios que foram feitos, mas se quiser falar antes de mim. Beatriz, se você recebeu um ofício, a Joca, eles apostam do Joca, não é isso? É o seguinte, eu não vou pedir desculpa porque você não tem culpa de nada, né, Beto? Não, gente, você não tem culpa de nada. Eu quero falar o seguinte, isso aqui foi o segundo que aconteceu em casa, quando você dá licença. Quando que foi? 2009. Desde 2009 eu estou tentando aí, tá vendo? Essa foi a segunda. A primeira que o Rogério entrou, você lembra que o Rogério entrou, foi subir e voltou de ré. A minha sorte é que ele entrou dentro da coluna e foi dentro do escritório, estourou a coluna inteira. Imagina, faz uma carreta daquela. Fala, né? Só pra nada. Hoje uma carreta lá que estava em Zamário, se você grava em Zamário, ela era 10h30, ela foi subir no escritório, veio o carro da Casa Cor. O carro não parou, ela tem que parar e ficou assim, ó. Eu saio, eu Até na casa de mãe lá, quando você viu chegar a ver? Eu fiz esse documento tem um BO, sabe? Eu fiz na época. E eu aproveitei que esse negócio de jogo e nós fizemos comunicar para vocês, né? Para ver Isso, o que pode. e que foi extremamente importante. Importante, né? Uma negociação que eu vou relatar para vocês aqui. Sei. Então eu falei assim, o que acontece? Nós estamos, em primeiro lugar, nós estamos criando a cidade. Nossa, eu já te falei várias vezes, nós estamos criando uma cidade boa de se ver, de se viver, mas com tranquilidade para a gente. Por quê? Eu contei esses dias lá, teve um dia que somente passaram 84 caminhões à noite na minha rua. Foi meio pesado, pesado. Você sabe assim falar se são da ANMA? Uma parte sim. comboio, né? Passando comboio. Comboio. Tá? E tem vindo os comboios, eu não cheguei a ver, mas com aquelas pedras. A Damiãozinho me falou, Damiãozinho do SAI, falou que um dia tinha 2 caminhões em direção, se eu você me corrige. Ali perto de Geraldo, do bairro Geraldo, na Rua do Cerro, estava virado para Goiás. Um passou por cima da casa cor, o outro desceu com a mão. O caminhão com 30 mil quilos, você pegou na mão, o que se deu no carro, o que acontece? Eu não sei o que passou. Aqui vai ver a vista. Não estou dizendo que todos estejam assim, não, sabe? Mas está perigosíssimo, sabe? Eu gosto. Esses dias eu estava aqui na praça e alguém comentou na praça, que tem que parar o som aqui às 11 horas. Eu falei assim, eu no microfone, gente, vou para o seguinte, mora lá em casa um mês. Só um mês, você morar aqui um mês só, para vocês verem o que eu aguento lá. Não é que eu não estou pensando em mim, não, sabe? Estou pensando em Deus, em geral. Eu gostaria, vou parar que eu não quero ser muito prolongado. Se vocês pudessem fazer entre a gente, sabe? Vocês façam para a gente. Alguém quer colocar mais uma Eu gostaria. Beto, claro que eu não estou. A gente não está aqui conversando com talvez eu já precisava. Eu tenho certeza, fortes em cima do que está acontecendo. Então, nós estamos vivendo uma situação que está difícil até a quem a gente procurar. Então, semana passada, lá na minha rua, estourou um cano de água. Por quê? Porque a carreta não teve paciência de esperar um outro ônibus estacionado.
subiu em cima do meio-fio, foi mais fácil subir em cima do meio-fio, rebentar a água, foi embora e nós ficamos sem água. O pessoal do SAI, a gente não pode se dirigir porque não são nada cordiais, a gente se dirige a ele, principalmente o chefe do setor encarregado das ruas, a gente não pode se dirigir a ele porque não é nada cordial com a gente. Então, eu que procurei ficar solucionando o trânsito, você imagina uma simples mortal, não tem nada, não sou nada de autoridade nessa cidade, quem dera que fosse. Eu fiquei procurando contornar a situação para ver se o serviço agilizava para a comunidade ter água. Então, eu vim à Polícia Civil pedir para eles que eles procurassem não deixar carro estacionado, porque cada carro que vinha, eles paravam de trabalhar e um dia ia embora, outro dia ia embora, e 3 dias e nada de ser saído. A resposta que eu tive do comandante José Maria, que procurasse as autoridades competentes. Quem são as autoridades competentes? Eu tenho a resposta de autoridade competente desse tamanho. A quem eu vou procurar? Fui ao SAI para tentar resolver a situação. O diretor do SAI estava resolvendo assuntos particulares. Ninguém o substitui. Aí, depois de muito conversar, eu fui à Polícia Civil e eles, vendo como estava o trabalho, eles se dispuseram a contornar o trânsito lá para resolver a situação. Mas isso é para chegar num ponto que é a ângulo. Eu estou só começando a fazer uma explanação para chegar na ângulo. Então, a gente está sem ter a quem procurar. O trânsito da minha rua, da rua deles todos, as nossas ruas, começando pela rua Euxerita. Até ano passado, a rua Euxerita, pelo prefeito anterior, não era permitido estacionamento. A própria Polícia Civil foi lá para perto da casa da Dona Lilia. Então, o trânsito fluía mais. Atualmente, permite estacionamento. Piorou 200%. Piorou muito. Não sei se concorda comigo. Porque está permitindo o estacionamento. Exatamente. Isso é um ponto, eu vou chegar em mais. Eu sei. Você acha que se limitar o estacionamento, melhora? Nem a Polícia Civil tinha estacionamento ali em frente. Fizeram lá perto da casa da Lilia, na gestão anterior. Aí depois voltou a estar fazendo. Isso é um primeiro ponto. Aí vai para a Rua do Cerro, a Rua do Pessoal. Aí vem as carretas. Quarta-feira tinha uma carreta de minério quebrada na rua. O que levou essas carretas subindo meio-fio, não estão nem aí, vão embora. Então, os caminhões pesados, as casas de todas as pessoas da região, não tem estrutura. A rua Euxerita antigamente era um brejo. A rua que vocês moram antigamente era um brejo. Então, nenhuma casa tem estrutura para receber esse trânsito. Se a Ângulo, que o nosso objetivo aqui é a Ângulo e as carretas, se a Ângulo quer escoar sua produção, então procure uma solução que não dificulte a vida dos moradores. Então a Ângulo, ele não quer disponibilizar recursos para resolver o problema deles com o desvio. Eles querem o quê? Eles querem usar a nossa cidade e com promessas, nós vamos calçar depois. Não, nós não queremos isso não. Nós queremos que eles escoam a produção deles longe da gente, sem passar pela nossa cidade, sabe? Porque nós temos que morar em algum lugar. Nós não podemos dormir no banco da praça. E todo dia nós vamos estar remendando a trinca, pondo uma pilastra, pondo aqui e dali. Nós não temos recursos financeiros para isso, para todo dia estar competindo com uma mineradora de grande porte. Todos nós somos aposentados e trabalhadores, nós não temos recursos. Mas todo dia está fazendo um remendo daqui e dali e passa uma tinta para tampar. Não, igual eu vou fazer na minha rua, eu vou passar uma tinta para tampar um barro do SAI que está lá, que está inviável também. Então nós queremos o quê? Queremos que você, prefeito, que é uma autoridade máxima na nossa cidade. Nós temos inteira e total confiança. E nós estamos conversando com o prefeito, igual eu disse no princípio, não é com ele, com o prefeito, que haja uma solução. Porque a população não aguenta, Beto, não aguenta. Se você achar que a gente está mentindo, qualquer um de nós aqui abre as portas para você passar um dia e uma noite nas nossas casas, para você ver que é qualquer um de nós. Nem casa também. Abre as portas para você, qualquer um. Lá em casa nem se fala. Sabe? Para você ver o que a gente sente.
Então, nós estamos sofrendo e muito. Agora, nós não queremos promessa, nós queremos atitude. Solução. E que a Amplo resolva o problema dele para lá, porque é uma mineradora de recursos gastronômicos. E por que eles querem passar dentro da nossa cidade? Claro, é viável para eles. Eles não vão ter gasto, eles não vão disponibilizar nada. Então, destruindo a cidade, depois vem aqui, passa qualquer vizinha e vão tapear a população pobre, vamos dizer assim, porque é a população que não tem recursos comparado a eles. Entendeu? Então, assim, se eu falei nisso, eu peço desculpa, mas é o que eu gostaria. E, Beto, e a gente não está tendo a quem procurar. Então, a gente fica dando murro em ponto de faca. E quarta-feira, essa semana passada, eu senti isso na pele. Porque ninguém me deu atenção. Ninguém. Por último caso, quem se sensibilizou mais foi a Polícia Civil, que viu, sabe? Porque estava ali e enxergou. Mas a gente tem que procurar. A gente vai procurar o diretor do SAI, tá tipo assim, eu tô aqui, me desculpa, eu vou ser uma linguagem mais objetiva. Tipo assim, eu estou aqui, fulano tá ali, faz ali, tô nem aí, sabe? Procura as autoridades competentes, meu Deus, quem são as autoridades competentes? Procura o outro, ninguém dá uma solução. Quer dizer, aí eu vou procurar o chefe do setor, a gente ganha uma grosseria atrás da outra. Procuro o seu assessor aqui, não apareceu na prefeitura. Então, e aí? Onde a população está nessa altura? Na semana passada, você teve Semana aqui, passada. E aonde que a população está nessa altura? O que a gente vai fazer? Nós vamos ficar dentro de casa esperando tudo cair, os caminhões passando e vem até em cima da gente? Realmente, aguentar. Eu vou fazer uma pergunta para a Nilza aqui. Nilza, quando estourou lá na porta da sua casa? Foi uma você carreta. viu? Foi uma carreta que subiu, tinha um ônibus estacionado do lado de lá, e a carreta não esperou o ônibus sair, foi mais fácil para a carreta subir no meio-fio e ir embora. Aí no dia seguinte, por coincidência, um caminhão de minério quebrado na porta da Marlene, veio uma outra carreta que também, o caminhão estava quebrado, claro, ela queria passar, subiu no meio-fio lá da borracharia de Carlinhos, quebrou o meio-fio e quebrou a caixa d'água dele lá. Então assim, é mais fácil para ele subir no meio-fio e ir embora. Está havendo uma coisa que você sabe, o site é praticamente escanteado, né? Então o que acontece? Nós estamos tendo problema com água todo dia. Eu tenho um condomínio lá que nunca faltou água, todo dia o pessoal está faltando água. Inclusive eu tenho um apartamento fechado lá, tem um rapaz que ia sair para a festa, não tinha água nem para beber. Aí eu falei que ele toma a chave e vai lá para você tomar seu banho. Nunca aconteceu isso, e está acontecendo. Direto, todo dia um cano estourado. Mas não é só culpar o SAI, não, porque o SAI todo mundo sabe que está sucateado. Agora é minha vez, né? Sim. Eu sou moradora das duas ruas. Rua do Doutor Generoso embaixo e Rua Jonas Miranda em cima. Qual é o nosso problema lá? Da nossa rua, não só o meu. Como é que a gente dorme à noite com o caminhão passando por baixo, você foge para o quadro fundo? Passa o caminhão por baixo e por cima. Não é possível a gente dormir ali naquela rua. E não é meia-noite, 1h da manhã, não. É de 5 horas da tarde para frente, até 5, 6 horas da manhã, é o barulho do caminhão. É dessa forma. Já viu o ditado, né? Incomodado se retira. Mãe saiu lá de casa e foi lá para a roça. Problema de pressão alta e não tem como dormir descansado em casa, entendeu? E meu irmão agora deu também para dar surto de noite, porque o caminhão passando, ele levanta de noite e gritando por causa da zoeira, entendeu? Então a gente está sofrendo do barulho da rua, entendeu? Então é difícil. As trincas, tem trinca nas lajes, embaixo o reboque já está descendo todo, tá igual a casa de bandido lá, da mesma forma. E a minha casa balança tudo, não consigo dormir à noite. Tudo. E nem de dia eu não estou em casa, estou trabalhando, mas à noite eu não consigo. À noite, A casa acha que a moto chegou, Passa ela vai e volta. a carreta até com 70 toneladas. Tem condições, uma cidade não tem condições. Sei não. a cidade que antigamente a gente era tranquila, né? A gente brincava no meio da rua. 10 anos atrás a gente estava no meio da rua chutando bola lá. Vai um menino fazer isso agora. Não tem como. Então a gente está dentro de casa, preso dentro de casa, e não tem como ter descanso.
Eu só completando o que ela falou, que não falando, o estresse que a gente tem, quando uma carreta dessa gruda lá em cima, o motorista fica assim, esse dia, como é que chama aquele cara do cartório ali? Dona Marlene? Não, aquele do cartório aqui da Litânia. Ele, não, o senhor novo, até muito educado, por sinal. Ibama tem o pedido de Ibama. Ele comandou 2 carretas, eu fiquei tão estressado no escritório, eu falei, não vou chegar na porta, porque o medo estava, só para pavor, pelo amor de Deus, eu falei, ó, pegar com Deus, meu filho. Pegar com Deus, não tem outro jeito não. 2 carretas assim, elas tinham uns 70 mil, eu não sei, mas eu tenho 50, 60 mil quilos. Não, mas tá voltando. Volta aqui, aqueles canos que eu pus aí, gente, isso aí é só a proteção de Deus. Aquele caminhão parou aí porque o caminhão menor, o 1113. Quem é esses que iam pegar para essa carreta? Pararia não. Tá voltando, voltou em cima da casa daquele Antônio, naquele que vendeu para o Timóteo lá. João Mulher? João Mulher, não, João. Levantou a frente e voltou. Deu sorte que deu. Matou na Eu gostaria de fazer só uma observação. Você foi a prova das graças que me passou, que a Ana comentou alguma coisa que o movimento dele seria na Rua do Cerro, aquela vida do asfalto, né? E que a Rua Xemita não teria nada a ver com isso. Mas eu pergunto, por que semana passada tinha um caminhão quebrado na Rua Xemita? E de onde vem os caminhões vazios que passam na porta assim, ó, um atrás do outro? Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo em relação a... Mas eu queria ouvir alguém que quer falar mais alguma coisa. De todos aí, acho que a menos atingida é a minha, mas eu já vejo o problema. Na sua rua. Já estou imaginando que eu estou percebendo umas trincas na minha casa, mas eu nem liguei de fato. E foi agora que eu comecei a ligar, falei assim, gente, minha casa foi bem reforçada, porque eu sabia que ia receber outro em cima, né? Por que está surgindo essas trincas? Aí que eu fui ligar os fatos, porque na hora que passa lá na Rua do Cerro, a casa da gente treme. Inclusive eu estava contando para a Neide aqui que ano passado eu estava no torno à noite trabalhando e ele me ligou apavorado à noite. Era o Terezinho e Cíntia. Ó, mãe, vem embora que tem um trem aqui dentro de casa. Eu falei assim, que trem, ele? Não sei, mãe, nós estamos com medo. Não está passando nada e a janela está assim. E elas vendo a janela está balançando. Eu falei assim, ô, Henrique, pode ser alguma carreta na Rua do Cerro? Ela falou assim, mas não estou escutando nada, é só a janela que está tremendo demais. O que elas fizeram? Juntou as 3 na minha cama e ficou lá. Eu falei assim, você tinha que sair de casa. Foi para casa da sua avó de casa. Aí ela falou que a janela ficou muito tempão, balangada, e não escutaram o zoeiro. Estava passando em algum lugar. Elas não escutaram. A senhora ficou impressionada para elas a coisa do outro. A ponte, o caminhão passa na ponte, a ponte... no tranco, né? Isso. E minha casa, ela vai lá e volta, fica igual um aquecedor. E se aumentar o fluxo de trânsito aí, nós vamos estar muito prejudicados, né? Lá em casa o teto já está assim, não demora de desmoronar não. O Adriano já foi lá tirar uma foto lá hoje e cada dia que passa está pior. Então eu tenho medo do seguinte, se aumentar mais o fluxo de caminhões pesados, vai. Não, isso é sem chuva, né? Sem chuva, né? Imagina se chover com a carreta passando dentro da rua. Não aguenta não. Vocês imaginam? O que acontece naquele morro também, com chuva, é pior porque antes de ficar as pedras, agora tem o resto das rodas. Eu não sei se vocês notaram lá no caminhão passar devagarinho, as carretas, porque elas são supostas passar com 16 mil quilos. Segundo o motorista da empresa, ela passa com mais de 30 mil quilos. Ele fica super cheio, jogando cascalho, aquele negócio de pó de pedra, e sai para a rua fora. Não falando da sujeira dentro de casa, não tem jeito nem de faxinar. Então o que acontece? Na que ela passa devagarinho, as pedras vão afundando e voltando como se fosse como é que fala? Vai afundando. Você imagina com a chuva. Ela vai afundar e não vai voltar. Vai empurrar até as casas de lado, tanto peso, não tem condições. Já falei que eu tinha que falar isso, né? A Maria Ivanice, que estaria aqui com a gente também, mas ela está tendo uma audiência agora lá no fórum. Ela pediu desculpa aos colegas, né? A gente tentou organizar essa equipe, Beto, para estar cada um relatando o problema, não só de suas casas, sim de suas ruas, né? Lá na nossa rua, pelo menos, eu tive a oportunidade de pegar desde lá de Adair Barroso, com mais calma, sem que eles percebessem, né, que eu estava olhando, e deu para ver que a maioria das casas estão trincadas. Casas essas que foram reconstruídas
bem recente e que já estão abaladas com o tamanho do movimento que está nas nossas ruas. E tem também, não só aqui a gente está falando da ANGO, mas não só a ANGO está rolando aqui na nossa cidade. Tem aí a Ferreira Pinto, que passa lotada. Ferreira Pinto, E tem aí Deve ser fazer parte da... no momento, agora eu estou sem saber aqui, não sei se vocês já viram, eu estou sem saber se foi atual, eu estou achando que foi a pontual. Eu estou sem saber, uma das duas aqui que a gente já viu caminhões, caçamba, pesadíssimos passando na nossa... cada um relatou aí de suas casas, tem lá no Zeca, que é em frente lá no Rosário, que está com uma trinca quase de dedo na porta, né? Está trincado. A Nilza relatou uma coisa assim, gente, o progresso chegou na nossa cidade. Realmente, o progresso está chegando, mas nossas casas não têm estrutura para tamanho movimento, para tamanho piso. Então, eu acho que é importante a gente relatar isso, que nós estamos aqui hoje para tentar conversar com você a respeito disso. A Nilza já falou e eu vou estar falando também. A gente pede ajuda porque nós não temos mais. Esses dias eu fiquei tão apavorada, mas tão apavorada lá em casa de ver. Eu não gosto de chegar na janela quando está subindo aquelas carretas. Eu não gosto. De pavor que eu tenho. O Marcinho esses dias saiu de casa com a Sara correndo. Gente, a gente relatar, as pessoas acham que é mentira. Mas nós estamos nas nossas casas que estão sofrendo com esses movimentos, a gente sabe o medo que a gente passa. Lá no Marcinho a gente realmente está com medo, a gente está falando com eles para ficar até lá em casa. Sair de dentro de casa porque o perigo está demais. Esses dias ele, com o tamanho de carro que passou, estava assim, encostou na casa, encostou mais lá para casa e muito alto, ele ficou com medo do fio. O que ele pegou? Ele estava sozinho, passaram em casa, ele pegou ele e saiu correndo para casa. Então é assim, a gente não está tendo sossego, né? Então a gente está pedindo. E o pavor foi tanto esses dias que eu falei com o Nazés, ele disse, não, Nazés, a gente vai procurar o Ministério Público, porque a gente não está mais de medo. A gente está tenso dentro de casa. Não é justo Né? também. Aí foi onde eu fui, levei, eu liguei para a Tom, expliquei para ela, falei, Tom, fala com o Beto, não, nós estamos preparando aqui para a gente estar fazendo um movimento, inclusive a gente vai fazer, se não houver, não é nada contra você, mas esse movimento que a ANGO está preparando, está tendo aqui na nossa cidade, o que a gente ouviu de um vereador foi que a gente não ia ter força contra a ANGO, porque a ANGO é milionária, poderosa. Então, nós não vamos pagar advogado, nós vamos movimentar. E nós vamos ver quem tem força, se a ANGO que é milionária ou se a população. Se ela é milionária, então, eu admirei muito desse vereador falar isso. Você não tem força contra a ANGO porque ela é milionária, mas a população tem força sim. E nós vamos mostrar para eles que nós temos força. A população sim. Nenhum de nós aqui temos condições de montar um advogado contra a ANGO, não. Mas nós unidos aqui, nós vamos ter força contra eles. É o seguinte, quando você for em vereador, nós protocolamos aí um na Câmara, um na Prefeitura e um no Ministério Público. A Câmara mandou ofício, eu posso ler aqui? Em resposta. 12 de julho de 2013, senhor Antônio Fernando Barroso. Em resposta ao ofício enviado por essa casa, também informou o seguinte: louvável o interesse e a atuação dos peticionários buscando solução para questões que entendem ser prioritárias para a comunidade local. Contudo, salvo o melhor juízo, entendemos que há falta de competência ao Poder Legislativo para atuar nos delitos da questão suscitada. Competência não no sentido de capacidade de atuação dos seus membros, que invariavelmente abordam a questão através de reuniões e ofício aos órgãos responsáveis. Competência no sentido de atribuição, pois a resolução da questão mencionada foge das funções do Legislativo. A saber,
só pode atuar em suas funções legais de legislar, ou seja, criar as leis, e de fiscalizar a atuação do Poder Executivo, em âmbito municipal representado pela Prefeitura. Questões inerentes ao trânsito e ao patrimônio histórico são de competência do Poder Executivo, Prefeitura, única e exclusivamente. Não cabe ao Poder Legislativo, à Câmara Municipal, interferir na atuação do referido poder, de forma a manter a independência entre eles, cada um atuando nas suas funções respectivas. Assim, o pleito mencionado deve ser levado ao prefeito municipal, chefe do Poder Executivo, para que, caso entenda necessário e útil à população, tomar decisões para solucionar a questão. Podemos adiantar que o senhor prefeito municipal já está em contato com a empresa mencionada, visando a regulamentação do trânsito de veículos pesados dentro da cidade, sendo que maiores detalhes poderão ser fornecidos apenas por ele. Por fim, é direito constitucionalmente assegurado a mobilização da população, visando reivindicar melhorias na cidade, desde que o pleito seja legal, justo e necessário. Esclarecemos ainda que estaremos sempre abertos para receber os anseios da população e fornecer as respostas que estejam dentro de nossas atribuições. Assim, qualquer pleito inerente às nossas funções, que dependem da criação ou regulamentação de leis ou da fiscalização executiva, será imediatamente analisado, recebido e, quando possível, atendido. Atenciosamente, eu verso de Pio Braga, presidente da Câmara. Então, o que entendi aqui é que ele jogou a pedra para você, né? É lamentável a gente ter conhecimento que um vereador, ou vários vereadores que são representantes do povo, fazer um comentário tipo isso. A obrigação deles seria estar junto do povo. Eles são representantes do povo. Foram uma... Né? Dar força para uma grande empresa. Mas nós vamos chegar. Alguém quer colocar mais alguma? Depois, Só falando, agora quero escutar. Olha, gente, primeiro, assim, eu tenho que agradecer vocês por estarem aqui, né? Infelizmente, não foi possível fazer essa reunião antes. Na negociação, quando eu estiver explicando a negociação com a Anglo, vocês vão entenderem por quê. Eu pedi a Aparecida para esperar um pouco, porque estava muito avançada a negociação com a Anglo, vocês vão entender o detalhe disso. Então, eu acho muito importante vocês estarem aqui. Eu acredito muito, né, quando vocês falam assim, a Anglo é uma grande empresa, uma multinacional, e não está nem para nós. Não, nós só vamos conseguir alguma coisa se a gente estiver mobilizados, né? E eu estou com vocês, nós estamos juntos. Eu também não quero a minha cidade, né? Eu estou falando como prefeito, estou falando como morador de Sabinópolis, não quero a minha cidade destruída por uma empresa multinacional, ok? Agora são muitas que, então eu tenho que agradecer, tá? Já houve situações como esta, em que a comunidade se mobilizou e que nós conseguimos ações importantes aqui na cidade. Eu vou citar uma que Antônio vai lembrar bem, não sei se os outros participaram, mas quando eu era vereador, isso em 2006, a gente teve uma crise aqui na cidade de segurança pública, Antônio lembra disso. E graças a um documento que a Joca organizou, nós conseguimos, eu como vereador, não era assim, o vereador realmente ele não tem tanto poder, né, a correspondência ali não está de tudo errada, né, mas nós conseguimos trazer aqui em Sabinópolis a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Antônio, eu estou falando Antônio porque eu lembro do Antônio nas reuniões, não sei se... Eu lembro desse fato. Então foi assim, foi um marco para a nossa cidade, porque com aquilo, por exemplo, hoje nós temos guardas penitenciários contratados aqui na nossa cidade, graças a essa audiência pública da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa que nós conseguimos trazer aqui. E por que conseguimos trazer? Porque a população se mobilizou. Eu lembro que eu cheguei no deputado Durval Ângelo e tentei convencê-lo, ele é presidente da comissão, ainda é. Tentei convencê-lo a vir aqui. Eu só consegui quando eu apresentei esse documento com várias assinaturas da comunidade. Então, isso que vocês estão fazendo nos dá força para uma negociação mais ampla, até com o Estado, não só com a empresa, né, mas até com o Estado, se for o caso. Agora, veja bem, vocês estão colocando muitas coisas que eu acho que a gente tem que separar bem para a gente não perder o foco da discussão. Quando o Ademo coloca assim, que está faltando água na cidade, que nunca faltou, é uma realidade, mas é uma coisa distinta. Nossa cidade está faltando água hoje porque ela ficou por mais de 30 anos sem receber investimento no nosso sistema de abastecimento de água. Está estourando agora. Tá? O nosso sistema de abastecimento de água está em colapso. Okay? Isso é uma realidade. Estamos agora fazendo uma obra de 1 milhão de reais
R$1.011.000, não sei se todos sabem disso. Talvez o primeiro investimento dos últimos 30 anos no nosso sistema de água. Isso não vai resolver a situação, infelizmente. Nós vamos estar resolvendo a situação... Nós estamos, R$1 milhão naquela obra. Nós estamos resolvendo o problema da captação de água, porque essa captação ela era feita de forma improvisada. Qualquer chuva, qualquer relâmpago, queimava uma bomba, a gente passava um sufoco danado para abastecer a cidade. Agora nós vamos fazer uma represa, vai ser semelhante àquela de Guanhães. Nós vamos ter 2 conjuntos, isso está nesse orçamento de R$1 milhão, 2 conjuntos de bomba, de maneira que se um der um problema, o outro pode ser acionado. Então nós vamos resolver o problema da captação de água. Tá? Aí nós vamos conseguir levar a água em abundância para a estação de tratamento de água. Mas a estação de tratamento de água também está obsoleta, certo? Então não adianta eu levar um monte de água lá e não conseguir tratar, certo? Mas de qualquer forma também não adianta eu investir nela se eu não conseguir levar a água lá. Então nós estamos resolvendo o problema da captação de água, vamos levar a água até a estação. Depois nós precisamos de reformar ou até construir outra estação de tratamento de água. E depois, o que é mais sério, tá? Nós vamos ter que refazer talvez toda a distribuição de água da cidade. Tá? Então, esse problema de água talvez seja o problema mais sério de Seminópolis hoje. Tá? É muito grave, né? Estamos assim, encarando o problema, mas é muito grave. Tá? Tem um projeto já que nós estamos atrás, estamos tentando, para resolver o problema do tratamento da captação. Estamos resolvendo já, construindo, né? Para resolver o problema do tratamento e da distribuição. Mas só o projeto, só a elaboração do projeto deve custar, não sei, talvez 200, 300 mil reais. Tá? Depois, para a gente executar esse projeto, é em torno de 4 milhões de reais. Okay? Nós vamos fazer isso, nós vamos atrás disso. Eu estou dizendo que o problema da água, nós vamos estar tentando amenizar aí, mas é uma situação delicada. Tá? Dentro desse assunto aí, Beto, posso falar? Porque eu trabalhei na ETA, né? E sei que ele comprou esse lote lá perto Onde a área que vai ser inundada. ali perto do campo. Do Campestre. Então, gente, eu sei que o foco não é isso, eu só estou esclarecendo, porque é importante todos saberem da situação do abastecimento de água nosso. Tá? Está muito precário, está em colapso, vamos tentar resolver, mas realmente está acontecendo isso. Então, vamos entrar agora em janeiro, quando nós entramos, eu já estava preocupado com isso. E tentei, por diversas vezes, abrir o diálogo com a ANA. Não conseguia, telefonava, não me dava retorno. Enfim, foi uma luta para conseguir falar com eles. Teve um dia que marcaram comigo, depois de muita insistência, marcaram comigo, me deixaram aqui esperando por um tempão e simplesmente não apareceram. Né? A gente ligava, não atendiam, isso já foi o quê? Talvez em março, não sei, abril, não sei precisar. Bom, eu tive que ir a Brasília, mais ou menos nessa data, você lembra? Maio, né? Maio. E relatei isso para algumas pessoas próximas, né? Próximas do governo federal, próximas do nosso partido, e foi quando eles me sugeriram a procurar, a acionar o Ministério da Indústria, Desenvolvimento e Comércio Exterior, cujo ministro é o Fernando Pimentel, né? Que tem uma certa proximidade conosco, é de Belo Horizonte. E aí nós fizemos isso. Só quando eu fiz isso que nós conseguimos chegar na diretoria da ANA. Aí realmente a conversa mudou. Né? Então, de maio para cá, eu tenho reunido rotineiramente, né, depois que ela foi acionada pelo Ministério, e a gente a negociação tem avançado. A ANCO coloca o seguinte para mim. Eu falei para vocês esperarem, porque quando vocês me procuraram, a gente já estava quase fechando a negociação com a ANCO. Né? Ela fala o seguinte, olha, o que a gente fizer, os danos que nós causarmos lá na sua cidade, nós vamos resolver. Agora você precisa me fazer uma proposta, certo? Eu falei, então tá, então eu vou te fazer uma proposta. Eu preciso, vocês estão danificando todo o piso da nossa cidade, nós precisamos de recuperar aquele pavimento. Né? Isso assim não foi nem com uma reunião, nem duas, foram várias reuniões para a gente, eu estou tentando resumir aqui toda a negociação. Né? Aí me pediram um projeto técnico. Por sorte, né, a gente já tinha um projeto aqui que nós
fizemos no início do ano, que eu pensava incomoda muito os buracos da nossa cidade, né? Que a gente pensava em resolver. Então eu tinha esse projeto, apresentei o projeto, eles levaram o projeto e ficaram analisando, e aí deram um retorno depois que o projeto estava ok. Esse projeto, ele custa... Nesse projeto eu pedi também, isso não estava contemplado nele, mas eu pedi também para eles a abertura da rua Terezinha Generoso, né? Exatamente porque eu argumentei com eles que as casas aqui elas são muito velhas, são próximas, às vezes nem velhas, né? Mas são muito próximas. As ruas são casas que já foram construídas há mais tempo, que não comportam um trânsito, esse trânsito pesado iria danificar essas casas. Então, eu pedi a abertura de uma nova rua, que é a Rua Terezinha Generoso, todos sabem onde é, né? Exatamente porque aquela rua, por não ter muitas casas ainda construídas, o dano seria menor. A princípio, eles concordaram, depois voltaram atrás e disseram que eu negocio com uma pessoa que ela leva a proposta para a diretoria da Anglo, que é no Rio de Janeiro, né? Então, a princípio concordaram, depois voltaram atrás dizendo que não, que a abertura da rua não, porque eles não causaram nenhum dano naquela rua, não tem sentido eles abrirem aquela rua. E eles, assim, foi coerente a argumentação deles, né? Que iriam resolver os problemas que eles causaram, tá? Então, o trajeto que eles usam, que é chegando de Guanhães, né? Passa pela rodoviária, passa pela Rua Xemita, Rua do Cerro, tal, e sai para o Cerro. Ali, nós estamos conseguindo, não consegui ainda, não está fechado ainda, nós estamos conseguindo toda a recomposição daquele piso ali, tá? Então, a retirada do calçamento, do asfalto, e fazer uma base, o projeto contempla tudo isso. Aí eu já quero aproveitar e resolver o problema da distribuição de água, da rede que distribui a água nessas ruas, tá? E fazer uma obra bem feita, compactada, com bloquete e tal, ok? Isso aí a gente está prestes a conseguir com a Anglo, eu acho que nós vamos conseguir, tá? Eu acho que é um avanço muito grande, porque é uma obra que nós não conseguiríamos fazer no curto prazo. Para chegar nisso, para chegar a esse ponto que nós chegamos, eu falei para ele, eu cheguei aí, eu falo que a mobilização é importante. Eu levei para eles aquele documento, Antônio, que a Josélia me entregou, né? Entreguei para eles aquele documento e coloquei todo esse desconforto, todo esse incômodo que eles estão causando, né? Falei para eles que eu estava sofrendo assim, ameaças de fechamento das ruas, que isso era um transtorno muito grande. Enfim, nós conseguimos com eles isso em função de todos esses argumentos. Eles falam que podem também depois examinarem as casas e tentar fazer alguma coisa para reparar as casas que foram danificadas por eles, tá? Agora, por que nós não vamos conseguir assim, mais coisas com eles, além disso? Porque os caminhões deles não vão passar aqui a partir do ano que vem, ou a partir de meados do ano que vem, tá? Eles não vão escoar o minério de ferro deles por aqui. Esses caminhões que estão passando aqui para construir a planta deles de exploração do minério de ferro em Conceição do Mato Dentro. O minério deles vai não é nem por caminhão, né? Mineroduto. Eles estão construindo esse mineroduto, estão construindo a planta de exploração deles lá em Conceição do Mato Dentro, e depois eles não vão passar mais aqui. Se não me engano, é até abril, maio que eles passam. Até lá caiu tudo. Até lá caiu tudo. Calma. Então, gente, veja bem. Desculpa, eu me eu não posso, assim, eu não tenho também muito argumento com eles para impedir o trânsito, enfim. Eu acho que a negociação está andando bem. A partir do momento que houve essa interferência política, realmente fluiu bem e eles estão nos atendendo. Dentro dos prazos, está fluindo a negociação. Eu acho que é importante para a nossa cidade isso, tá? Se conseguirmos essa recomposição do piso, eu acho que vai amenizar muito a situação. Por exemplo, o Vandier coloca que há um desnível na ponte, né? Nós vamos resolver isso, né? Com essa obra da ANA, ok? Vai melhorar muito, porque vai reduzir muito o impacto dos caminhões. Sem buraco, vai reduzir muito.
Com relação aos outros caminhões, ao tráfego pesado que ainda acontece aqui na cidade, aí eu acho que é muito importante a mobilização para a gente tentar conseguir fazer um desvio na cidade. A gente já tem um projeto há 25 anos. Já tem um projeto há 25 anos, eles não falaram a respeito disso. Não, a Angra não sabe desse projeto. Pois é, mas eu tenho. Há Eu 25 também não anos. sei, Pois é, há 25 anos. Saí lá da antiga fazenda do Dr. Joaquim, saí em Zé Mário e saí lá embaixo do Coqueiro. Não é muito mais fácil para eles fazerem do que... Não é muito mais fácil, Não, não. porque tem um projeto, eu sei disso. Não sei. É. Se tem, Esse nós projeto a gente já vem falando. Já é. Pois Nem veja bem, gente. Por ouvir dizer já de muitos anos. Eu não sei. Pode ser que tenha, Não sei, né? tá Temos que ir atrás, né? Se vocês me falarem, ó, tá em tal órgão, vamos atrás. Vamos atrás, vamos agir politicamente e vamos atrás disso. Eu acho que no curto prazo o que nós podemos fazer é isso, tá? Essa negociação com a Angra que está bastante adiantada. E aí vocês podem contar comigo, tá? Para a gente tentar fazer o desvio da cidade, porque é isso que eu acho quando ela fala, como que você não? Leite. Quando a Leite fala que antigamente brincava nas ruas, né? Eu também fui criado aqui. Eu acho que nós só vamos conseguir reverter um pouco isso, ou trazer um pouco disso para a nossa cidade, se fizermos o desvio, tá? Porque eu estou acionando a Angra, mas não é só a Angra que está causando esse dano. Não. Né? Você tem aqueles caminhões que transportam aquelas de granito, que eu acho que deve ser um peso maior. E tem outros caminhões que passam. Enfim, a cidade ela está cortada hoje por duas rodovias, duas BRs. Né? A BR-752, que vai para Rio Vermelho, né? E a 259, que vai para cima. Né? Então, eu acho que só vamos conseguir dessa forma. Topo entrar na briga com vocês, tá? Para a gente conseguir o desvio. Ok? Mas eu já assim, adianto que não é uma briga fácil. Eu perguntaria assim, todos aqui são a favor da construção desse desvio? Todos. E mais ainda, isso aqui é só um minuto. Todos são, eu também sou. Mas se vocês fizerem uma pesquisa na cidade, eu não posso afirmar, né? Vai ter muita gente que é contra. Mas é aí que está o problema. Isso Porque os prejudicados Somos Não, nós. somos nós. Não, veja bem, Aqueles que gente. moram no alto lá não tem nada a Veja ver. bem, eu não sou prejudicado, mas sou a favor. Exatamente. Eu estou dizendo o seguinte, que para a gente conseguir isso, nós não temos, eu estou junto com vocês nisso, tá? Mas nós não temos unanimidade, nós não temos a comunidade toda a favor disso. Isso é normal. Mas eles não são Não, responsáveis. mas se a gente tivesse, vamos imaginar, Nilton, se a gente tivesse 80% da comunidade a favor e 20% contra, seria mais fácil. Eu tenho medo de que, não sei, que talvez a maioria da comunidade não queira. Não, mas Tô dizendo, peraí, a comunidade que não aceita, é o comerciante. Só Pois isso, é. o comerciante. Interesse particular. Infelizmente, eles não deixam um centavo no Na nosso cidade só tem comércio. Gente, veja bem, eu vou Eles não repetir deixam um aqui. centavo. Eu vou repetir aqui. Eu como cidadão, não como prefeito, não. Eu sou a favor. Eu acho que vai melhorar muito a nossa cidade construindo esse desvio. Eu estou dizendo que já estou colocando um obstáculo que a gente teria para fazer isso. Mas que eu topo. Tá? Eu topo a gente encarar essa briga. Veja bem, meu patrimônio, eu consegui, que eu trabalhei 10 anos nos Estados Unidos, trabalhando 16 horas por dia. No ano eu tirei 2 dias de folga. Se eu dependesse dessa cidade aqui para me sobreviver, talvez hoje eu estaria passando fome. Então, o meu patrimônio ser destruído por uma empresa que não tem nada a ver com eu não conheço, né? Está destruindo. Conceição do Mato Dentro e Dom Joaquim, que são beneficiadas com dinheiro da empresa, dessa firma, eles não aceitam. Por que nós temos que aceitar as carreiras passando na nossa cidade? Não, Adel, não é, a situação não é assim, que aceita ou não aceita. Na verdade, eles estão aceitando sim. Tá? É uma negociação semelhante à nossa. A Anglo vai, eu já tive com o pessoal do Joaquim e com a Anglo também. Né? Eles vão reparar, o compromisso deles é reparar o dano que eles estão causando. Não, eles vão ter que comprar casa na mão do pessoal, porque deu 30 e acabou, não tem como. Pois é, Adel, mas não é só a Anglo que está causando isso. Entende? Então, eles têm essa argumentação. Eu estou fazendo aqui meio que o papel de advogado do diabo, né? Não estou defendendo a empresa não, tá? Mas é o argumento que eles usam comigo. E assim, não sei, pelo menos 10 reuniões com eles eu já tive. Já fui a Belo Horizonte, sei lá, pelo menos umas 6, 8 vezes em função disso. Né? Então, a gente tem que ouvir o argumento deles também.
Né? Quando eles falam assim, como um vereador, não sei qual, nem vem o caso, falar que eles têm um corpo jurídico eficiente, né? Exatamente, fala comigo. Pois é, tudo bem, não veio o caso questionar isso. Mas é isso mesmo, eles têm um poder muito grande, o poder econômico, infelizmente, é muito forte. Tá? Tanto que eu só consegui falar com a diretoria deles quando eu usei o canal político. Se não fosse isso, eu não teria... Aí a gente teria que... Foi quando eu falei para vocês, gente, vamos segurar um pouquinho, mas eu já estava pensando, eu cheguei a fazer um decreto, nós fizemos um decreto proibindo os caminhões de passar, sabe? Eles ficaram sabendo disso e não deram a menor bola. Então assim, eu acho que não vale a pena esse confronto com eles, porque senão a gente corre o risco de não conseguir nada, ou de conseguir daqui a não sei quantos anos, certo? E nós vamos conseguir um benefício que é importante para nós no curto prazo. Roberto, deixa eu fazer só uma pergunta. Então você acha que não vale a pena mobilizar o povo? Fechar uma rua e chamar a Globo, chamar e tal? Isso aí. Eu acho que vale a pena para a gente conseguir um desvio para a nossa cidade. É isso Pois é, gente. Se parar Entendi. um dia, ou sei lá, Beto, Só um minuto, só um minutinho. Eu acho que vale a pena, Antônio. Eu só acho que a gente precisa esperar um pouco mais. Mas as casas não esperam. Certo, tudo bem. Mas aí nós vamos correr um risco de perder uma negociação que já está muito avançada. Eu perdi um patrimônio que eu fiquei 10 anos nos Estados Unidos. Mas pelo quê? Peraí. Gente, só um minuto. Veja bem. Eu acho que a gente tem que falar a mesma língua. Nós estamos no mesmo barco. Tá? Nós estamos conseguindo um benefício que é muito importante para a nossa cidade. Ok? Tá na hora, a gente vai conseguir isso, tá? Graças a um esforço muito grande. Eu acho que vale a pena fazer essa mobilização, Antônio, mas vamos conseguir isso primeiro. Esperar um pouco mais. Um pouco mais, ok? Eu topo, se vocês, assim, de repente, estiverem inseguros com o que eu estou dizendo, eu posso trazer alguém da Anglo aqui para a gente conversar. Mas a Anglo não vai fazer, não pensa, porque eu já discuti isso com eles, que eles vão abraçar essa ideia de construir o desvio. Não vão, porque eles vão passar aqui por pouco tempo. Isso é uma outra, quando eu falei no início da minha fala aqui, que são coisas diferentes, é porque são coisas diferentes. A Anglo é uma negociação que está quase fechada e que nós podemos conseguir com eles também a recuperação das casas. Não estou prometendo isso não, mas isso é viável, isso é possível, porque eles assumiram comigo que o que eles causaram aqui, os danos que eles causaram na cidade, eles vão reparar. Mas ela está vendo no documento, porque de boca não há. O documento está prestes a ser formalizado. Eu disse aqui no início que eu não posso ainda garantir isso, porque não tem nada assinado. Está muito adiantada a negociação. Eu pedi o Éder para vir, Éder, para quem não conhece, é o nosso secretário de administração, ele está no contato mais direto aí com a Anglo. Hoje não teve contato com eles ainda, né? Mas quarta-feira que a gente teve a conversa. Os documentos são até listos na mesa. Você quer mostrar? Gente, vocês não imaginam a luta que é para a gente chegar até aqui. O que eu estou dizendo é que nós podemos perder. Eu entendi tudo. Nós podemos perder algo que é muito. Entendi. Você sabe o valor dessa obra? Só um minutinho, só para concluir. Sim. Nós pedimos 4.115.000, que é o valor do projeto, certo? Como teve que excluir a Rua Nova, certo? Esse valor baixou para 3.315.000, certo? Eu insisti muito para a gente comprar pelo menos a casa, para deixar a alternativa da rua. Eles com muita insistência toparam. Nós estamos prestes, eu não quero que vocês divulguem isso, porque eu não assinei isso ainda, tá? Então, a qualquer momento pode voltar, não está formalizado. Tá? Eu digo que essa semana nós formalizamos, mas nós nunca conseguimos, gente, uma obra de 3.500.000 aqui na nossa cidade. Nós estamos prestes a conseguir, entende? Isso é muito importante para nós. O projeto está aqui, ó. Isso é muito importante para a nossa cidade. Nós chegamos num ponto que se perder isso, eu não sei quando que nós vamos conseguir novamente, entende? Então aí você me fala assim, mas e os danos e o meu patrimônio? O seu patrimônio, se realmente nós conseguimos convencê-los, eu sou parceiro seu nisso, de que a Anglo causou um dano na sua casa, é possível que a gente consiga. Entende? Topo trazer a pessoa que está negociando comigo aqui para conversar com esse grupo, com vocês. Entende? Aí, quando eu falo que o desvio é outra situação, porque se a gente perde essa situação agora, ele fala, não, nós queremos desvio. Nós podemos não conseguir nada, ou podemos
conseguir isso daqui a 10 anos. Então, se a gente garantir isso que a gente já está prestes a conseguir, aí nós vamos lutar pelo desvio. Entende? Eu entendi. Então, Roberto, então eu entendi plenamente o que você quis dizer. Acho que todos nós entendemos, né? Todo mundo aqui entendeu plenamente. Mas, então, nós vamos esperar, né? E qual a provável data que você sugere para que a gente volte aqui? Para saber da negociação, para se inteirar do que está acontecendo. eu vou anotar o telefone seus e eu comunico com vocês. Eu acredito que com os... Vamos lá, Edson, você está mais à frente disso. Aqui, gente, ó. A gente acredita que essa semana a gente possa dar retorno do convênio. Porque ficou de fechar com a gente a questão a minuta do convênio. Então, depois que a gente tiver a minuta do convênio, a gente tem que mandar o projeto para a Câmara, né, uma cópia do projeto, autorizando o prefeito a firmar convênio com a ANGO. Então, é difícil de arriscar, porque a gente, mas eu creio que até o final de semana a gente possa ter uma resposta da ANGO. Né? Ó, tá tudo ok, vocês podem dar encaminhamento no projeto. Aí a gente vai ter que encaminhar todo o projeto para a Câmara. Eu creio que até o final de setembro a gente tenha, né? Vai haver votação na Câmara, Todos nós iremos para a Câmara para acompanhar essa votação. É assim que vai funcionar? Não, a Câmara, eu já estive na Câmara, né? A Câmara já me questionou sobre essa situação, né? Eu já estive e já expliquei isso para eles. Isso que eu expliquei para vocês aqui. Não tão detalhadamente, porque a negociação estava mais atrasada quando eu estive lá. A Câmara não vai ser problema. Eles vão votar. O problema maior é a ANGO, porque isso aqui, olha, nós já levamos talvez o dobro disso aqui, né, para eles, certo? Tivemos que refazer o projeto. Vamos ter que levar... Chegou hoje, né? Chegou hoje isso aqui. Nós vamos ter que levar de novo isso aqui. Então, assim, é uma coisa... a gente não consegue muita agilidade, né? Por mais que eu esteja empenhado nisso, e eu estou muito empenhado nisso, mas a gente não consegue agilidade. Eu fiquei muito irritado aqui, logo nos dias que você me ligou, eu fui na semana anterior à festa do Rosário, né? Na semana da festa, na terça-feira, eu fui a Belo Horizonte, porque na semana anterior da festa, estava tudo fechado. De repente eles me ligaram falando que não deu, que não podiam mais, que faltava atrás. Eu fui rapidinho para Belo Horizonte, marquei uma reunião com eles, eles me receberam, sabe? E foi quando, assim, eu fiquei muito irritado, porque eu senti que a gente ia perder tudo. Aí foi quando você me ligou para a Fátima, ela me falou, eu falei, não, fala para eles para esperar um pouquinho, até a festa do Rosário, porque aí nós vamos parar mesmo, mas aí eu fui lá e a gente conseguiu reverter, sabe? Aí eles pediram um novo projeto, porque aí... tiraram, falaram que do jeito que estava não dava e tal. Nós vamos ter que encaminhar isso aqui para eles, tá? Isso aqui é o projeto de cada rua, gente. É muito detalhado, sabe? Então, assim, nós já gastamos, não sei, para elaborar esse projeto aqui, talvez, não sei, eu acho que 100 ou 200 mil reais que custaria isso. A gente já está muito avançado, sabe? Com eles. Então, vamos segurar isso que a gente já conseguiu e depois nós vamos tentar um desvio. Eu assumo esse compromisso com coisa vocês. aqui para falar, e eu tenho certeza que vocês também devem estar pensando a mesma coisa que eu. Está aqui o Beto lutando por uma empresa que vai estar acabando com a nossa cidade, por um progresso que não é nosso, que não vai deixar nada, que não vai deixar nada na nossa cidade, e ainda vai tem deixar buraco. Todas as dificuldades para quê? Para negociar com o prefeito. Isso é um absurdo, né, gente? Mas pensou? Então eu acho assim, é igual eu falei com ele, falei com a Tom, o problema não é você, mas é como diz, tem que escutar a ele, né? Que tem que escutar a ele. Mas o motivo da gente estar aqui hoje é o quê? É contra a Pontual, que eu não estou me lembrando o nome, é contra a Ferreira Pinto, que está levando as nossas casas no chão, entendeu? O que mais me admira é isso, essa dificuldade toda, essa burocracia toda, para quê? Para conversar com eles, tentar resolver o problema da nossa cidade, que eles estão acabando. Mas então, o que mais está admirando a gente é isso.
difícil. Vocês não, né? quem está de fora às vezes não vê o trabalho que está. Não, Praticamente, a gente sabe. nós estamos, eu e Beto, nós estamos desde maio, né, praticamente por conta disso. Mas é, Você entendeu? Infelizmente, acaba que quase não dá para abrir outra frente de serviço porque é todos os dias. A gente praticamente, fica por isso conta aqui deles. chegou na nossa mão, chegou na minha mão a impressão hoje, a impressão. Então quando veio aqui a impressão, o engenheiro ele está por conta disso desde o início do ano, né? Porque ele já estava em elaboração em um projeto. Desse projeto, aí a gente teve a oportunidade de fazer com a Anglo, ele mexeu em todo esse projeto. Tivemos em Belo Horizonte, o engenheiro esteve participando. Até então estava praticamente fechado o projeto. Depois retomamos todas novas modificações. Então isso é um trabalho que, vamos dizer assim, a gente está 4 meses, quase 4 meses, por 3 meses por conta. Eu estou aqui, não está na minha sala, está tudo isso aqui. Deixa eu te perguntar uma coisa. E vocês, nesse período, vocês fizeram uma visita a Dom Joaquim e Conceição do Mato Dentro, que ela teve contato com a... Eu fiz. Não, E era não, cerro, né? né? Cerro também. E as ruas? Porque no Cerro, Ah, não, uma vez que eu Cerro passei, não nem passa, me não. dizia, não me Cerro aceitaram. não. Nem no próprio desvio, os moradores estão jogando água, porque não está aceitando não. Não, estão passando normalmente. Pois é, passando. só se agora, Quem passa por aqui, eu gostei de passar com o meu carro. Então, eu também gostei, passei lá ontem. Pois é, eu gostei de passar. Estão passando, Dom Joaquim, eles não estão passando, é por um outro motivo, tá? Não é porque danificaram as ruas tanto, é porque a ponte sobre o Rio Guanhães, em Senhora do Porto, tá? Não comporta, então eles estão usando essa rota aqui por isso, né? O prefeito de lá está negociando, a situação de lá é muito pior que a nossa, isso eu sei. muito pior. De onde? Dom Joaquim. O prefeito está aberto, eles estão negociando isso e estão resolvendo também, certo? O dano, o impacto ambiental que eles causaram em Conceição do Mato Dentro, em Alvorada de Minas e em Dom Joaquim, e um pouco em Cerro também, é muito maior que o nosso. Mas É muito mas maior. justamente, já dá tempo de reparar isso. Pois é, gente, mas Ainda aqui, dá tempo de reparar. Mas não pois espera, é, não mas vamos aqui- deixar que acabe. eu sei, Nossa a cidade. negociação com a Anglo, gente, tá assim, Avançado. tá muito avançada. Eu Não. preciso que vocês Eu entendam não, isso, eu acho que que todos nos nós ajudem, porque entendemos, nós podemos nós- perder algo que é nós muito entendemos. importante para a nossa cidade. Entende? Que está na hora de acontecer e que vai acontecer nas ruas que vocês, na maioria das ruas de vocês, vai ser beneficiado por isso. Entende? Então, assim, são coisas separadas. Assim. A Anglo só vai passar aqui até abril ou maio. Depois disso, se a gente forçar isso aqui, eles podem simplesmente achar uma rota alternativa aí, certo? Porque é por pouco tempo. E a gente não ficar com nada. Aí sim eu acho que nós vamos cair nessa situação sua. Deles quebrarem a cidade toda e a gente não ter nada. Agora não, nós vamos ter alguma coisa, certo? Isso é importante para a nossa cidade. Então só um minutinho, só para fechar o raciocínio. Então eu concordo com vocês, eu já cheguei a pensar, tá, em escrever para o jornal, eu cheguei a rascunhar textos, certo? Assim, eu imaginava que assim, a gente poderia fazer uma analogia com o ciclo do ouro, quando a Europa tirou toda a nossa riqueza aqui da nossa região e levou para lá, e agora vem o ciclo do minério. Mas a negociação evoluiu, nós vamos receber algo que vai ser importante para a nossa cidade, entende? Então eu acho que nós temos que ser inteligentes, nós não podemos perder isso agora, tá? Aí eu repito, se vocês estiverem assim, com alguma dúvida de tudo que eu falei, eu posso trazer o pessoal da Anglo aqui para a gente conversar. Tenta trazer, Bela, científica, pelo menos, não que a gente esteja duvidando de você. Não, é eu isso. sei, Para a eles gente ter mais assim, mais um contato mais direto e para eles entenderem as ansiedades da gente, enxergar o que a gente vive, entendeu? Agora, minha Ver o preocupação nosso maior dilema, ainda eles conhecerem o nosso dilema, ver que nós estamos assim, que nós somos pessoas simples. E nós podemos... Nos Querendo entender. resgatar a bem, nossa... Né? Quando a gente fez esse contato com a diretoria, gente, eu não posso reclamar em nada a partir desse momento. Teve assim uma pequena reversão, que foi isso que eu relatei, que eu fui a Belo Horizonte, e depois a gente conseguiu reverter isso. Mas eles estão sendo coerentes, sabe? E assim, a gente está sentindo que realmente é possível uma ajuda da Anglo. Depois, uma outra pessoa me falou que conhece, uma pessoa daqui de Sabinópolis, que conhece
esse diretor que está negociando conosco, e essa mesma pessoa falou que a gente pode conseguir muito mais coisas com eles. Tá? Então, eu acho que até a questão do desvio, nós podemos depois ter o apoio deles. Então, eu acho que nesse momento nós temos que ser inteligentes, tá? E tentar assim, somar força para que a gente consiga algo maior para a nossa cidade. Ô Beto, mas depois dessa reforma, né, na nossa cidade, né, principalmente nas ruas, eles vão estar continuando passando. Não, até mais. Não, veja bem, veja bem, o prazo é 12 meses, isso? Para execução. 12 meses. O prazo para execução da obra é 12 meses, certo? Então, a gente imagina que a gente vai executar essa obra, a gente vai terminar essa obra daqui a um ano, certo? Daqui a um ano, com certeza, eles já não passam mais aqui. Eles falaram que até abril, não é isso? Ou maio? Não, pois é, mas eu quero saber assim, quando que eles vão estar começando a fazer esse trabalho? Veja bem, eu estou fechando isso. Se tudo correr bem, nós vamos fechar esse acordo com eles essa semana. Aí eu preciso da aprovação da Câmara. Eu já conversei com alguns vereadores. Essa aprovação da Câmara, eu posso pedir uma reunião extraordinária que com 3 dias eu acho que eu consigo resolver isso, tá? Aí que vem talvez o que vai demorar um pouco mais. Eu vou precisar licitar isso, tá? Abrir uma licitação, uma concorrência para vir uma empresa. Eu não quero uma empresa que não tem experiência nisso, então a gente vai ter que fazer um edital de maneira que venha uma empresa que tenha experiência para fazer isso. Então, essa licitação eu não consigo resolver com menos de 40 dias, certo? Então, se tudo correr bem, eu acredito que em outubro eu tenho uma outra preocupação muito grande, porque período chuvoso. E aí você conhece a situação da minha rua, né, Beto? Conheço. A rua em cima, eu passo pato cá embaixo. Gente, veja bem, olha, eu conheço a situação da sua rua, Maria. Eu conheço a situação, eu estou muito, muito preocupado com a situação que tem ali no Morro do Portão, tá? Foram construídas casas lá, que tem uma erosão enorme. Então, eu conheço aquela situação também. A gente cabe caminhão dentro da erosão. Pois é. Caminhão. Isso. Então a gente corre o risco de ter uma casa daquela descendo, tá? Estou muito preocupado com tudo isso. Agora, infelizmente, Marlene, é impossível resolver todos esses problemas com um ano, com 2 anos. Mas você quer um conselho? Pelo que a gente vive naquela rua ali, você sabe o que é? Todo ano, desde outubro, você passa a mão suas coisas e carrega lá pra cima? Essa é a minha situação. Essa é a minha situação lá em casa. Porque aí eu entro com a máquina lá, é rapidinho, aí já ajuda bastante. Eu acho que mas aí está ajudando Os bueiros. Limpar os bueiros. Aí, velho. Paulinho Prefeito. Essa é a situação. Paulinho Prefeito. Eu morava nos Estados Unidos, minha mãe todo ano tinha problema. Eu liguei para ela, durante 3 anos, não deu problema nenhum, depois que eles limparam. Minha mãe todo dia tinha que sair correndo, coitada. Inclusive já mudou. Posso falar? Você já terminou sua explanação? Senão eu te espero. Não. Eu espero. Pode terminar que eu espero. Eu acho que todos nós entendemos, né, gente, o que ele quis dizer, Roberto. Mas enquanto nós esperamos essa negociação, quem sou eu para dar conselho? Jamais. É sugestão. Enquanto nós esperamos tudo isso, uma sugestão que faça uma reunião com todo o seu secretariado e que eles passem a escutar a população e leve os anseios da população para você, não só com o secretariado, com Polícia Civil, Polícia Militar, todos os órgãos competentes, como o militar me disse. E que eles levem, que escutem a população e procurem levar para você, dentro do possível, para tentar não deixar a população abandonada. Porque nós estamos, assim, a quem recorrer, porque não somos nem escutados pelas pessoas que às vezes a gente tenta conversar, sabe? E outra sugestão também, lá na nossa rua, enquanto esperamos todo esse projeto, na rua Euxenita, na rua do Cerro, aquelas ruas do entorno, procure não ter estacionamento, para dificultar um pouco, para facilitar um pouco o trânsito. Principalmente na rua Euxenita, a rua do Cerro e a rua, como chama ali a rua da sua mãe? Esqueci o nome dela. A sua, Cacau? Urias de Souza Osório. Isso, não ter estacionamento. Limitar o estacionamento. Para facilitar o trânsito. Enquanto esperamos tudo isso acontecer,
Porque lá na minha rua, por exemplo, a água arrebentada, carreta subiu de um lado e de outro. Nós não precisávamos ter ficado sem água se não fosse a carreta subir no meio-fio. E que as pessoas, quando a gente procurar as pessoas responsáveis desses órgãos, que pelo menos, se estiverem com pressa, sente e escute pelo menos 1 minuto. A gente não tem direito de conversar com nenhum. Sabe? A gente não pode conversar com nenhum. Eu estou horrorizada, sabe? Eu estou pasma. Como que semana passada eu vi tanta coisa. Estou horrorizada. Então, que o secretariado escute. Se cada secretário tem um assessor, que esse assessor escute, mas pelo menos tem educação para receber o povo. Nilza, com Até certeza, tudo isso ser resolvido. Isso é uma sugestão. Claro, com certeza. Nós fazemos reuniões rotineiras aqui com os secretários. A gente até pede, né, alguma coisa assim, mas com certeza eu vou relatar isso. Assim, já tem mais de 1 mês que a gente não faz uma reunião com os secretários em função disso, gente. Vocês não imaginam o quanto isso aqui está nos absorvendo, né? Assim, são inúmeras viagens. Nós já estivemos em Brasília, né, em função disso. Então, assim, é muito desgastante e nós estamos muito focados nisso porque eu acho que vai ser muito importante, Antônio, para a nossa cidade. Entende? Então, gente, e a opinião de cada um? Vocês eu acho o seguinte, devemos esperar? É o seguinte, eu estou falando meu nome, não tem nada que eu estou falando, nós estamos falando o nome do polícia. Na comunidade. Nós estamos aqui representando. Nós temos nossos problemas, nós vamos tentar fazer isso, como eu falei, quando eu tomei poder, nós queremos uma cidade digna de se morar. Nós não estamos morando na cidade digna. Um buraco um atrás do outro, né? E eu até comecei com o Beto há uns tempos atrás, meu dinheiro para pegar uma estrutura boa e colocar e ficar a mesma coisa. Tem que fazer um piso bem feito, uma coisa bem feita. Nós queremos também, Beto, se for possível, não coloque asfalto. Não, é bloquete. Bloquete. Nós tirar aí naquele bloquete, esse tipo lá. Intertravado, bloquete intertravado. Todo esse recurso de 3 milhões, ele é alto esse valor porque é bloquete. Nós vamos tirar tudo, fazer a base bem feita, fazer novamente a base e colocar bloquete em tudo. O projeto é este. Entende? Eu cansaria, gente. Não sei se a gente consegue mostrar isso pra eu sou casado com a minha esposa e minha sobrinha, mas não tem nada a ver com a família. Tem nada a ver. Não tem nada a ver com a família. É como diz o negócio, amizade à parte. Agora, parte, por favor, para amenizar também, atualmente, eu estou fazendo, não estou puxando saco de ideia, não. Tá? Eu acho que não, tem cara, a empresa dele é da cidade de outra. E tem uma empresa, Não concordo, só que nós, a empresa dele ficou fantástica. Só que nós, me coloca no meio, nós somos mal educados. Tá? Nós não sabemos esperar o caminhão passar. Lá em casa não, gente, eu não deixo. Eu consigo que eu coloquei uma lata de areia na rua. Não coloquei. Pode pagar, tem tudo é foto. Agora é o seguinte, nós precisamos, antes da festa, ele deu uma limpeza geral da cidade. Pede para depois da festa que passou, ele dá uma limpeza geral, lavagem, para não lavar, sabe? Nossa roupa precisa lavar ali. Olha, eu lá no escritório, nas suas casas, vou dar cheio assim. Então, lavar a rua agora, se for possível, com o caminhão da pintura. E foi feito uma vez, isso aí foi feito uma vez, tirou-se aquele excesso de poeira, né? E lá foi muito legal que eles fizeram. Diminuiu bem a poeira na cidade. Eu estou pronto para diminuiu bem a poeira na cidade. Outra coisa, Pedro, que eu gostaria de colocar. Eu vim aqui pedir a lixeira, que as lixeiras estavam vindo. Eu faço questão, igual eu vou na sorveteria, tomo um sorvete, uma coisa assim, aquele papel de bala, ou seja, eu ponho no bolso e eu falo assim, eu vou daqui lá em casa, não vejo uma lixeira na rua. Como é que o povo pode ter educação se não tem uma lixeira para a pessoa colocar o lixo? Eu coloco no meu bolso. Aí a mulher vai lavar, eu acho que as pelotas no bolso, né? Papel de cima, aquelas coisas, eu não acho lugar para jogar, eu não jogo, não tenho esse costume de jogar no meio da rua. Lá no fundo ali de casa, ali, mais pro lado da casa do Geraldo ali, que você deve saber onde, quando eu tomar da casa dela ali, nós fizemos. Aquela lixeira que está lá em frente à casa de Geraldo, não foi na prefeitura.
Não, mas aí tá certo. Nós que fizemos para ter justamente. Eu acho interessante que depois eles acham que é da prefeitura e nós mesmos ficamos sem o lugar de colocar o lixo, né? Porque quando chega lá já está tudo cheio. Acho que é a prefeitura que mandou, mas não foi. Então eu queria colocar aqui. Pode falar. Enquanto espera, não tem como amenizar o meu problema na minha rua, não, sobre a ponte, porque a ponte está... né? Isso, Principal. tem um buraco, nos caminhões passar, Ela só afundando. está afundando, a casa Realmente, está sobrando. o problema é Mesmo uma... É grave o problema. Eu acho que é uma coisa que Paliativo, né? todo mundo também, eu acho que Está gostaria de estragando até a tiver ponte. Até a ponte está sendo uma danificada com aquilo. é uma o caminhão ideia, vai, E a sobe rua e bate. Chimita, O doutor né? São Generoso. Está generoso. tem Aquilo como, ali já está sendo feito há muito aquilo ali, para diminuir um pouco, dividir um pouco, gente, o peso nas nossas ruas, colocar ali uma... Pois é. Colocar o quê? Ó, não, aqui, A rua, ótimo. a Tem, rua lá, tá tem. pegando a rua do céu, a rua de todo mundo, pegando do seu lá, vindo do seu, Vai ter e que até sair lá. Muito Porque difícil esse a trânsito. nosso ação projeto, diminui um nós pouco vamos- o peso. Francina, nós vamos abrir a rua Terezinha Generoso, Isso. certo? Eu estava com muita esperança que a gente conseguisse agora. Não vamos conseguir agora no curto prazo. Nós vamos abrir aquela rua, nós vamos conseguir fazer isso. Aí sim nós vamos dar uma reorganizada no trânsito da cidade. O que eu penso é colocar essa rua que seria aberta, saindo, né, para Cerro, e aquela rua lá da sua casa só voltando para Goiânia, só no sentido Goiânia. Gente, eu vou Mas ser é sincera. melhor. Enquanto Pois é, Eu mas a gente estou precisa abrir preocupada essa com rua. essa demora, com essa espera. Demora, com a Quando espera. não faz isso, não pode não ter estacionamento ali. Pode um pouco. Eu tô Tá preocupada com a difícil, espera. Pedro. Ô, Nilson, a gente poderia, assim, pensar isso, né? Ver assim, porque se você, a gente tem que avaliar bem as consequências de cada ação nossa, né? Então, de repente, se você proíbe o estacionamento ali, não Pois sei, é igual na rua pode trazer Euxemita. outras consequências. Anteriormente, não era Antônio que mora ali, estava tão mais tranquilo com a rua sem estacionamento. Estava bem mais Limitar o tranquilo. estacionamento. Estava muito Pensar tranquilo. nisso. Concorda, Antônio? Estava bem mais tranquilo. Você voou. Eu não vou olhar porque eu estou pensando assim, o Euxemita. quando a gente repete umas coisas também, gente, a gente tem que olhar o outro lado da moeda. É isso que eu estou vendo. Porque você coloca o estacionamento ali também, no começo lá. Mas anteriormente, como que estava mais tranquilo? Mas quando foi proibido isso? Na gestão anterior, no final do ano passado. Como é que você desculpa? Foi um período Como é que curto, você mas Foi muito curto o período. Foi. Não, Falei, até o final. Não, mas foi muito Final pouco da tempo. gestão. Mas foi muito Não, pouco. não foi tão pouco tempo. Não tinha estacionamento ali? Porque eu lembro, eu já parei várias vezes no Até o final do ano. na gestão parada, Tinha mas estacionamento da casa do São Antônio Padre, Proibindo, né? proibido do São Antônio Padre, até lá E pra cá era proibido. E pra cá Na Rua do Centro tem Era placa. proibido, era Hã? pra cá. Na Rua do Centro tem placa. Era da casa do seu Antônio Ali pra lá, perto podia estacionar. E pra cá era proibido. Na Rua do Centro tem pelo placa. menos Mas, isso. José, olha aqui, como o Antônio está falando, eu tenho que pensar, Nilson, assim, a gente não pode decidir algo sem prever as consequências disso, né? Então, Não, vamos o que estar eu pensando, tô pensando, né? se uma coisa que estava dando certo, por que não retornar? Vamos avaliar, tá? A gente vai avaliar. Avalia isso, Ivan. Ué, Ô, Roberto, eu queria colocar aqui o seguinte, quando falou dessa espera aí, estou esperando, porque não vi tocando ninguém tocando assunto. Para ambos, esse período é curto. Mas para essas casas que nós vimos, se eu morasse numa dessas casas aqui, eu já teria saído dela com minhas meninas. Outra coisa que me preocupou, quando você falou que vai mexer naquela rua no YouTube, na rua, nessas ruas, você. Aí você conhece a situação da minha. Como será? Pode ser que chova, pode ser que não. E aí se vier um período de chuva, Vou mexer no chuvoso, período de chuva. como que fica a nossa situação? Porque a nossa situação, vou falar uma coisa, qualquer pinguim d'água que dá, as nossas casas enche d'água. E o mais interessante é o seguinte, o rio vazio, que é a E a nossa rua salvação. cheia. E as nossas casas cheias d'água. Por quê? Desce uma água assim, exagerada da rua do Cerro, veio lá do Patrício Paz, como a minha rua foi mal planejada pela prefeitura, que ela é mais baixa que o nível da rua, em vez da água fazer isso, ela faz isso. E vai toda para a nossa casa. Então o rio vazio e as nossas casas cheias d'água. O ano passado aconteceu isso. Tá? O ano Então passado, a com pouca sorte chuva. nossa O é às que a vezes gente o teria rio que está fazer, vazio.
para resolver isso, teria que fazer uma rede pluvial, não é isso? Isso, nós inclusive nós chegamos a pedir, foi a Adélio, depois nós pedimos Paulinho, que colocasse aqueles manilhões, desde ali da rua do Patrício Paz, passa pela rua do Seu, leva direto no rio. Você entendeu? Porque olha para você ver, olha onde é a rua de Dona Sinhá de Belém. Entra água na casa dela e sai na casa do pessoal da Rua do Cerro, que ele me cerca. Faz sentido, quer dizer, onde é que está o rio? Você fala assim, o rio que está perto da sua casa, na Rua do Oceano tem rio? Não tem. Infelizmente, você pegou. Você pegou um período danado. É porque a água do Alto Cemitério, o que ela está fazendo? Aqui a rede que vai para Joaquimzinho abaixo, está tudo do rio. A dessa aqui, escadão, o trem joga a água 2 metros de altura no bueiro, não é ou não é mesmo? E lá perto de casa você não vê rua não, você só vê o rio. Tampa a calçada de um lado a outro, passa em cima do meio-fio, entra dentro da casa, joga em outra e vai lá do outro lado. Não tem rede. Essas carretas já quebrou tudo. Já quebrou a rede fluvial, não existe rede fluvial mais. Entendeu? Então, eu não quis nem tocar nesse assunto, porque eu sei que é muito pra sua cabeça. Eu só quis porque, já que vai mexer em cima, nós... Mas acontece. Isso aí, assim, se for mexer, nós já vamos mexer. O prefeito tem assessor para cada... Não, a questão não é essa. Tem um para cada olhar cada coisa. O problema é assim, nós temos que priorizar, né? Saber o que é mais urgente. Hoje, em termos de obra aqui, assim, incomoda muito a população os buracos que a gente está tentando resolver. Os de cá, eu estou tentando resolver de outra forma, os de cá que eu falo na saída para a Materlândia, né? Que também está tudo esburacado. A gente está tentando resolver de outra forma. Isso incomoda muito, a gente está tentando resolver. Agora, as outras situações, né? O problema da falta de água, o problema de enchente, né? Isso aí a gente tem que priorizar. Para mim, hoje, o que é mais grave, tá? Eu sei que a sua situação é grave, mas para mim o que é prioridade é aquela questão do Morro do Portão, tá? Porque ali... Não, Roberto, mas quando eu diz isso, é porque você falou que vai mexer no mês de outubro. Já começa a entrar no tempo chuvoso. Entendi. É por isso que eu disse para você. Você está com medo de a gente agravar mais a situação. Quando começa a chover... Não, mas no caso vai ter que resolver isso. No caso, até passar os caminhões, vai ter como passar. Agora, se abrisse, por exemplo, a Rua do Cerro, como eu já disse que vai abrir a ano, você lá que vai abrir. A Rua do Cerro? Não, vai mexer na Não só a Rua do Cerro, desde lá, né? Desde a chegada lá do Cerro. Aí o quê? Para resolver essa situação da Rua do Cerro, os moradores da Rua do Cerro, da Rua de Dona Sinhá, não seria ideia do momento então de aproveitar, de jogar tudo, aí resolveria o problema de 3 ruas, de uma vez só. Você entendeu? Quando eu falei que o problema da enchente, é porque você já vai mexer logo no período chuvoso. Pode ser. Você para interligar a Rua do Cerro com a Rua do Cerro com a sua rua dentro do rio. Exato. Só resolve o problema da Rua Doutor Marcelo ali depois que fizer isso. Os madrinhões pegando a Rua Dona Sinhá, passa pela Rua do Cerro e leva direto. Quem não tem nada a ver com a nossa rua, que a prefeitura pode, né? A prefeitura que construiu a rua no nível mais baixo. Na verdade, gente, nossa cidade ela não é uma cidade projetada. Ela foi crescendo desordenadamente. Então nós estamos pagando por isso. Né? Estourando salão. Ele vai estourando outros e outros. Eu estava consciente de tudo isso, não posso falar assim. Com problema, isso aí. Mas nós vamos assim, lutar muito para melhorar essa cidade nossa, tá? Então, é isso que eu queria deixar claro. Nós estamos no mesmo barco, tá? Então, essa questão do desvio e tal, podem contar comigo. Podem contar com a prefeitura que nós vamos atrás disso. Nós vamos estar aguardando a reunião que você vai marcar. Até a reunião, eu acho que a reunião até não tem tanto sentido, porque eu não conheço ninguém da reunião. Eles vão lá, eu não sei se eles vão vir aqui e falar dela lotada toda. Não conhece o problema, não sabe. Então, eu acho que a prefeita mesmo. Ninguém confia em você é prefeito, você está prefeito, é diferente. Você é morador da gente, sabe as dificuldades que nós, entendeu? Nós temos total confiança em você, nós estamos trazendo nosso problema para você. Então eu acho que reunião baiano pra gente, eu não sei se você não vai, eu não vale. Não vale, eu acho que a gente vai ficar chateado, porque eu, pelo menos, fiquei chateada aqui de ver ele contar a dificuldade que está para aqui. Ele estragando a nossa cidade, como se ele estivesse fazendo como se nós tivéssemos. Não é, ué. É eles que estão precisando de nós.
Porque, afinal de contas, eles estão acabando com nossas Mas, casas, nossa cidade. Beto vai nos dar um Não. Eu quero dar um retorno, não só para vocês, eu já assumi isso com a Câmara, com os nossos vereadores, que, em última análise, são os representantes, né? Mas eu quero, assim que a gente formalizar isso, assinar isso, estiver aprovado pela Câmara, nós vamos, assim, divulgar e talvez reunir vocês para a gente... E é importante, Eu gostaria Beto, até, você falar lá. eu quero falar em reunião para escutar. Eu gostaria até que o Cacau, por favor, me desse uma cópia desse que você está gravando, se for possível, que eu vou levar para casa, que eu vou pôr para a Sônia ver, que o Sônia está saindo de casa chorando. Antônio, não aceita passar mel na boca da gente. Não aceita. Outras pessoas nos falaram Não isso aceita também. colocar Não asfalto. Nós queremos dizer, nós precisamos dormir. Não. Isso aí é Não, eu importante quero a que você gente faça deixar para mim, bem Cacau, claro. que eu vou Todos levar para nós ele. aqui Essa somos a coisa eu vou favor levar do para casa no desvio. escritório, tá? Nenhum morador daquela região nossa tem mais uma noite só tranquila. Nenhum. Pois é, mas aí quando eu falei que são problemas distintos, aí o que vai resolver isso, eu repito, eu acho que é o desvio. Né? Que Nós repito estamos também. aqui para esse. Estamos juntos. Mas também é o seguinte, E até... se o piso estiver belezinho, vou dar exemplo. Beleza. Vou dar exemplo, gente. Eu não pode comparar com essa bloco que está pequenininha, é tipo Gonzaga. Passa de caminhões pesados ali. Poxa, ali, se nós tivermos um piso amenizado, bonitinho, vai melhorar muito. É exatamente isso, Antônio. Meu raciocínio é exatamente isso. Então nós não podemos correr esse risco de perder isso. Perdeu o que está em andamento. Com certeza. Nós não vamos, nenhum de nós vai fazer nada para atrapalhar o andamento da prefeitura. Nós temos Vamos ver se vai Nenhum de nós. Nenhum de nós vai fazer nada para atrapalhar. Porque quando o Beto, só para Beto, vocês como até falam o nome da empresa, quando o Beto falou empresa, por favor, não tem aqui não. Não. Então aquela que vem a cabeça, fica uma Deleta. IPEC deleta, Beto, pelo amor de Deus. Deleta. Desculpe, já não tem Ô, Beto, mas Você querendo falar, enquanto... Ah, tá, desculpa, Vadinho. Voltando mesmo ao assunto, na ponte, assim, aqui é um pedaço assim, é broco, né? Aquele broco é redondo, a outra parte é pedra. Onde que tem o broco, que afundou. Você não achou? Se você calçasse ali, Vandinho, vai resolver no momento, para você? Eu acho que para essa espera vai ter que ter uma reformazinha, Beto. É por isso que eu perguntei. Para essa espera, não só na porta da sua casa, na descida ali da rua de casa, para diminuir aqueles impactos dos carros. Lá na rua de... Tem que reformar aquilo ali. Essa casa Na ponte, né? Na ponte e no morro de Vendaci. Ali na descida de casa. Eu acho que é aquilo ali tem que para melhorar, sabe? Para não dar tanto impacto. O caminhão passa assim, faz isso. Rasteiro, né? Eles vão batendo mesmo e eles descem ali com muita força, velocidade, e aquilo vai abalando mais. Para amenizar o momento, sabe? E pense com carinho em tudo que eu falei, Beto. Eu notei. Tudo que eu falei, pense com carinho. Porque, como dizer, não só... Eu quero só falar uma coisa, Beto. Nós isso, estamos né? aqui, não é para dividir, não. Nós estamos aqui, Porque eu não tenho nada contra ninguém, não sou. Não. Isso aí eles sabem, Isso na aqui minha é o que eu disse no comunidade. início da reunião, tá? Isso aqui que vocês estão fazendo, eu tenho que agradecer vocês, tá? O que eu falei aqui no início é verdade. Nós só conseguimos... coisa que eu não consegui falar. Eu falei demais hoje, né? Só não estou conseguindo... a gente só consegue trazer coisas importantes para a cidade com a mobilização. Então, essa negociação com a Ango, quando eu apresentei aquele... Não sei se todos conhecem, mas não sei se você ajudou a organizar aquele abaixo-assinado que joga que trouxe. Eu mesmo assinei. Eu mesmo fui. Tem um documento seus também que eu levei para a Ango. Isso. Certo? Um Então a gente só consegue essas coisas com a comunidade mobilizada, entende? Então, é isso que quando o desvio, eu acho que é muito importante. Se vocês estiverem juntos, nós vamos conseguir isso. Não é fácil, principalmente porque uma grande parte da população não quer, tá? Mas nós vamos tentar convencer e vamos... Mas a grande parte a Eu gente acho sabe que é o começo. Toda aquela região ali, engraçado, eu já pesquisei, eles não compram água, uma água eles não compram, não param Eu para também comprar. acho que não ganham isso. Olha aqui, você sabe quem asfaltou aqui na parte de pinto ali? Foi ele, o dele. Ele que asfaltou aqui a parte do Não, isso aí ele sabe. Foi ele, entendeu? Ele sabe que foi ele. O que você ganha com o campeonato?
Vocês contam alguma Mas coisa? você acha que nós poderíamos fazer, tipo assim, por exemplo, uma pesquisa colhendo assinaturas sobre o desvio na cidade? Eu acho. Aí eu acho que a maioria vai ser. Nós podíamos Eu acho que fazer isso pode fazer, Beto. Podemos fazer isso? Pode ter uma pesquisa só? Claro. Isso é Pegar liberado. Ou então abaixo assinatura? assinado? Aí, mano, eu tô Eu parando. não sei se eu abaixo assinado, né, Antônio, mas assim... Para desvio. Abaixo não. Desvio. É uma enquete. Tem ferramentas. É, uma enquete, A eu gente tem ferramentas poderia importantes. bolar isso, né, Cacau? A gente tem ferramentas importantes. Tem Hoje tem internet, tem um enfoque que a gente trabalha nele, e a gente pode trabalhar É a também. melhor forma. Ótima ideia. É a melhor forma. Vamos ver o que é isso. A gente pode. Você é a favor de um desvio na nossa cidade? Sim ou não? Além da internet, a gente não poderia, assim, por exemplo, cada um a gente passar com alguma coisa colhendo assinaturas? Mas na internet Não, vai eu ser acho que- melhor. Eu acho que assim... Internet hoje, o enfoque ele tem 3.500 Aí seguidores. agora, veja bem, Você colocou lá na hora. É importante, Cacau fazendo isso, lançando, que a gente faça uma campanha, principalmente vocês, né, que são muito mais interessados nisso, faça uma campanha, gente, está rolando uma enquete lá e tal, vamos A votar a gente mesmo vai estar favor. falando no Ah, site, isso. tudo direitinho para entrar. Vamos fazer Mas isso vem cá, assim. isso não atrapalha isso não. Não, nada. Não atrapalha nada disso, não? Só Isso aqui Isso é sigiloso, no Então, caso. vamos fazer isso o quê? Explica o Desde motivo. já? Explica o motivo por Por quê. que eu estou Senão fazendo? eles não vão entender. Ah, mas Eles isso aí eu não sei vão como é que eu entender. faço. Mas aí é que eu acho que vale a campanha, né? Pois é. Vocês... Vai fazer o quê? Qual o motivo daquilo? Exatamente, isso que eu tô falando. Cacau vai fazer isso, Cacau? Então, vamos combinar. Vamos só ouvir É a nossas mesma ideias. coisa. O meu problema é medo de vocês, então. É o mesmo problema, né? Você que é o mais caladinho daqui. Eu tô só ouvindo vocês falar, mas o meu problema é o medo de vocês. Então, a conclusão, que eu acho que o médico quer dizer é arrumar a cidade com igual a firma quer fazer. E depois nós correndo a desvio. Aí você tá o seu pensamento. Vamos consertar o estrago, É. consertar o estrago e depois... Isso aí. Uma coisa Até que- para não atrapalhar o que a gente não prejudicar, não danificar o que a gente vai conseguir, né? Preservar o que a gente vai. Então, todo mundo concorda, né? A gente já está passando para as pessoas, porque tem gente na Vamos passar, expectativa da resposta Inclusive, dessa você reunião. outra vez vai estar Né? a Copa. A gente, tem muita gente na expectativa do resultado, né, desta reunião. E que eu peço aí mais uma vez, não só na nossa rua e na rua dele, arrumem até a gente esperar esse momento de fazer essa mudança. Porque nossas casas não vão aumentar do jeito E na minha rua, o que eu Nossa, mas pedi isso- que eu fiz pra, sabe, que essa semana passada eu senti na pele. Você está Na aquele pele. calçamento, E né? quando o Beto entrar em contato E com eu, essa porque- empresa e pedir agilidade, eu falo porque a população está me pressionando. Mas se eu não falasse, se não fosse isso, eu não teria conseguido. Vai nada. ter qualquer coisa. Esse é o meu grande importante, argumento né? com eles. Eu levei documentos mostrando isso. Se eu não tivesse aquele documento que vocês mandaram, você mandou para mim. Aquele documento e mais esse outro, não teria conseguido. Não foi bom aquele Não, documento. eu acho que aqui ó, é um ótimo, documento ótimo. Eu tô falando, eu tenho importantíssimo que isso aí, ó. agradecer vocês por estarem É. Então aqui. vamos aqui falar de uma vez só, de uma forma só, de uma voz só. Se a Anglo não resolver o problema, nós vamos fazer manifestações. E aí nós vamos ver que Em período curto. nós temos força. A população tem força sim. Tem. Tem. Nós não vemos nas A população tem manifestações força. ainda, né? E nós Tem estamos sim. vendo esses resultados aí em todo o país. Tá? E- Esta fita aí, o Cacau deve passar para você e você passar para eles, porque não tem documento nenhum que registra aí. O documento é esse aí. Ok. E nós lembrando que aqui, por exemplo, eu, não, morador da desculpa, Rua de Janeiro, o que eu falei Já foi falou, já? não, pela rua. Entendi, ok. Pela rua, todos são do mesmo. Não é um problema, né? A carreta que arrebentou do outro lado da rua, o morador ficou lá, assim, sabe? Então, eu tô falando em nome dos moradores da rua. Fala assim, ai, porque, sabe por quê, Beto? Porque eu falo, eu sou de correr atrás, eu sou de falar, de dar opinião. E eu não sou de cruzar o braço. Então, às vezes, a gente é mal interpretado, mas eu não entendo. sou de ficar quieta. Então, às vezes, a gente é mal interpretado. Fala assim, ai, Nilza que falou. Não é assim. Sabe, em nome da rua. Então, ele fala, aí eu fico irritada, Beto, irritada. Me irrita, assim, plenamente, quando fala assim, comércio.
Gente, pelo amor de Deus. Se existe um comércio, porque tem moradores atrás deles ali que garante o seu comércio. Claro, claro. Sabe? Então, isso me irrita plenamente. Então, não tem que olhar tem que olhar o todo. Então, isso é irritante. Se é igual eu falei lá do estacionamento, se é uma coisa que deu certo, por quê? O comércio, que comércio? E os moradores que fazem esse comércio sobreviver? Né? Então, não é olhar o meu lado do comércio, o meu lado todo. Isso. Eu acho que é desse jeito, entendi. Entendeu o que eu quis dizer? Entendi, claro. Eu acho Então, que é dessa irritante. forma que nós vamos avançar. Administrar essa imóveis é muito difícil, porque as pessoas normalmente... Sou individualista. Não, eu acho que não é só isso. Não. É assim, tem muita gente que torce para as coisas darem errado, né? Então eu acho assim, puxa vida, a gente está no mesmo barco, nós queremos melhorar a nossa cidade. A eleição passou, daqui a 3 anos vai ter outra, lá na frente a gente resolve isso, mas agora vamos tentar avançar com a nossa cidade. Né? Melhor, então, né?